Primeiro tema de hoje, o senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista, o PP, foi alvo da quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga crimes relacionados ao Banco Master. Policiais federais estiveram em casas e escritórios do senador em Brasília e no Piauí. E em troca de mensagens descobertas pela PF, Ciro Nogueira já foi citado por Vorcaro como sendo um grande amigo. Agora, nessa nova fase da investigação, Ciro é apontado pela Polícia Federal como recebedor de vantagens indevidas e como agente público que teria usado o mandato parlamentar para favorecer Vorcaro. Em um dos trechos da decisão do ministro André Mendonça, que toca a investigação no Supremo Tribunal Federal, são destacados valores de 300 a 500 mil reais que seriam depositados de Daniel Vorcaro a Ciro Nogueira. Vamos então ao debate. Muito boa noite, bem-vindos. Bortoleto, essa operação contra Ciro Nogueira, caso Master voltando à tona, impacta ou não a campanha de Flávio Bolsonaro? Boa noite, Juliana. Boa noite, José Eduardo Cardoso, todos que nos acompanham pela CNN. Essa operação, ela tem que ter tantos desdobramentos até o dia da eleição que é capaz de não sobrar um em pé até o dia da eleição. Essa é a operação mais multipartidária da história brasileira. Eu quero sempre reforçar para que a gente nunca se esqueça e que a gente não deixe isso se amenizar, que esse é o maior crime financeiro da história desse país, o maior rombo causado ao Fundo Garantidor de Crédito do país. Então, nós não estamos falando de algo trivial, nós estamos falando de algo que efetivamente terá muitos desdobramentos. Eu entendo que agora, depois de ter passado pelo PT da Bahia, se encontra com um ex-ministro do governo Bolsonaro. Mas eu ressalto, do jeito que as coisas vão, eu não acredito que vai sobrar pedra sobre pedra em Brasília. Infelizmente, com muita tristeza eu falo isso, com a sensação da maioria dos brasileiros que está extremamente cansado desse tipo de notícia, cansado de corrupção, cansado dos problemas de segurança que a gente tem vivido, e também fato isso, nós estamos com problemas econômicos. É absurdo ao cidadão comum receber uma notícia de que qualquer político, de qualquer faixa etária, de qualquer classe, de qualquer espectro político, tem a possibilidade de ter recebido 500 mil reais para poder resolver o problema de qualquer pessoa que seja. É inadmissível, no país que a gente vive, a essa altura do campeonato, achar normal um contrato de mais de 100 milhões de reais para poder advogar em favor de seja lá quem. É um absurdo, efetivamente, a gente chegar em pleno 2026 tratando de temas que são manchetes no país há décadas. Infelizmente, essa operação recente, que chegou a dar busca e apreensão na casa de Ciro Nogueira, está só começando. Eu tenho plena convicção de que muitas e muitas páginas serão escritas na história brasileira ainda sobre este caso. E a gente não pode deixar morrer. Embora a notícia seja triste, embora a informação nunca seja agradável, o que nós não podemos fazer é esquecer desse assunto. Eu acho inadmissível, por exemplo, a gente não ter a Câmara dos Deputados e o Senado da República envolvido diretamente para esclarecimento de várias formas possíveis para isso. Ainda bem que a Polícia Federal não parou. Ainda bem que o Supremo Tribunal Federal ainda continua o seu processo investigatório. Ainda bem que temos homens e mulheres de bem nesse país que efetivamente não querem esse tipo de notícia mais, não querem mais esse tipo de situação. E vou caminhando para poder concluir. Essa operação, ela obviamente vai ser tratada para poder minimizar as questões junto à campanha de Flávio Bolsonaro, da mesma forma que no início tentou-se amenizar para o governo Lula e para o PT o envolvimento do início dessa história com o PT da Bahia, mas pode escrever o que eu estou falando aqui hoje na CNN. Várias e várias páginas nós veremos ainda desse noticiário horroroso, ressalto, relembro, o maior crime financeiro da história desse país. Cardoso, bem-vindo, boa noite. Essa operação contra Ciro Nogueira impacta ou não a campanha de Flávio Bolsonaro?
Olá, Juliana, olá, Bortolotto. Veja, esse fato, eu tenho uma característica de coerência em que eu não execro pessoas que são os meus inimigos e nem tento passar o pano para os meus amigos. Não faço isso. Eu prefiro dizer que, neste caso, é necessário que o senador Ciro Nogueira apresente seu direito de defesa, que seja ouvido. Mas não posso deixar de reconhecer que, ao contrário de outras situações que foram vazadas pela imprensa, em que as coisas não fechavam ou não fecharam até agora, podem fechar depois, esta tem um componente complicado. Porque se fala de mesadas de R$ 500 mil, se fala de pagamento de despesas no exterior, se fala de casa emprestada para morar para o senador da República. E vocês vão dizer, bem, mas isso significa o quê? Se isto não tivesse uma contraprestação da atividade do Senado, aquilo que a gente chama de ato de ofício que qualifica a corrupção, talvez não pudesse fechar o ciclo. E, nesse caso, existem emendas apresentadas pelo senador favorecendo os interesses de Daniel Horcato. Essa é uma questão chave. Quando eu falo alguém recebeu isto, eu tenho que dizer o que foi feito, porque senão não fecha o ciclo probatório e investigatório. Claro, eu especulo, mas eu não fecho a configuração do crime de corrupção. Não estou dizendo que neste caso está fechado, que tem que apurar. Eu tenho que ouvir o Ciro Nogueira. Mas o problema é que os elementos que são divulgados talvez sejam os mais completos que apareceram até agora do ponto de vista indiciário. Ou seja, informações de pagamentos elevadíssimos e contraprestação da atividade. Isto ocorreu? Isto não ocorreu? Bem, eu tenho que dizer claramente que o senador Ciro Nogueira tem que ser ouvido, nós não podemos execrá-lo, ele tem o direito de ser tratado como inocente até que eventualmente seja condenado, mas de tudo que apareceu até agora é o ciclo completo. E isto atinge fortemente a campanha de Flávio. Por quê? Porque esse ciclo completo se coloca para um ex-ministro poderosíssimo do governo Bolsonaro. Não era um ministro qualquer. Era um ministro que tinha força muito grande no governo Bolsonaro. Um cargo de absoluto relevo. E mais, está dentro de um contexto de um governo que sempre botava o dedo dizendo aqui não tem corrupção. Nos nossos quadros não tem corrupção. Corrupção é sempre no PT. Aquela demonização clássica, né, que pessoas que muitas vezes com absoluta hipocrisia tentam fazer no seu adversário sem olhar o seu próprio rabo. Isso atinge o discurso moralista de Flávio Bolsonaro, porque mostra claramente que um candidato que tem muito a explicar, como Flávio Bolsonaro tem, como a questão da loja de chocolates, como a questão da compra da mansão, como a rachadinha que parou de ser investigada por uma série de razões jurídicas, este candidato terá que explicar agora uma situação do centro do governo do seu pai. Alguém que era aliado e oposição ao governo Lula muito contundentemente. Portanto, acredito sim que isso atinja a campanha de Flávio Bolsonaro. Outros fatos que acontecerem devem ter o mesmo tratamento. Tem que se respeitar o dito contraditório, a ampla defesa, como se garante agora a Ciro. No entanto, este até agora é o ciclo mais completo de algo difícil de ser explicado. Bortolotto, você trazia aqui expectativas em relação a esse caso, outras figuras que podem ser impactadas. É um caso que tem potencial para decidir a eleição presidencial desse ano? É o maior escândalo financeiro desse país. Os desdobramentos podem sim ser tão impactantes a ponto de decidir. Vamos lembrar como que está a eleição hoje. É óbvio que isso pode mudar com o passar do tempo. Mas eu acredito que se mudar, mudará pouco. Nós temos dois candidatos, seja Flávio Bolsonaro, do espectro da direita, embora tenha outros candidatos da direita junto dele. O espectro da esquerda, que tem o presidente Lula e não tem outros candidatos, pelo menos até hoje postos efetivamente, no espectro da esquerda, os dois se destacam, ora um na frente, ora o outro à frente. Uma diferença pequena. Para onde vai o desgaste do Banco Master? Vai para os dois? Será que vai mais para um, vai mais para o outro? Vai se mostrar conexões mais próximas de um, mais próximas de outro? Vai chegar, talvez, efetivamente, diretamente aos candidatos? Não sei. Não sei. Quem vai saber isso é a Polícia Federal, é a investigação. Agora, é o que eu sempre tenho dito aqui.
Se tem algo que verdadeiramente é urgente e importante para o Brasil, é o esclarecimento desses fatos. Porque isso tem emperrado a economia, isso tem emperrado efetivamente o alavancar do nosso país, que já está difícil, gente. Não está fácil para ninguém. Não está fácil para empresário, não está fácil para funcionário, não está fácil para dona de casa, não está fácil para o estudante, não está fácil para ninguém. Agora, que isso aí atrapalha, é claro que atrapalha. E mais, efetivamente, esse tamanho de impacto, como nós não sabemos ainda os desdobramentos finais, como eu disse aqui, são páginas ainda a serem escritas e apresentadas à sociedade brasileira, é lógico que pode sim ser determinante no palanque. Pode sim ser determinante para a fala do plano, porque como? Imaginemos aqui por um instante, como que efetivamente, seja o lado A ou o lado B, pode falar com propriedade sobre combate à corrupção. Vou de novo dizer combate à corrupção, por quê? Porque está na pesquisa, dizendo que esse é um dos itens que mais importa hoje ao brasileiro. Logo depois vem segurança e depois vem economia. Então a gente tem que saber entender o desejo do povo. Como que pode A ou B, se tiver envolvido, até para cima do pescoço, para cima do nariz, falar sobre o combate de corrupção? Nós vamos fazer de uma campanha um palanque efetivo de fake news, seja do lado A ou do lado B? Por isso que eu tenho defendido aqui fortemente, veementemente, sem ser partidário por absolutamente ninguém, porque eu não tenho político de estimação e a maioria do povo brasileiro não tem. A maioria do povo brasileiro não tem. É que a gente faça com que essa investigação traga os fatos relevantes para poder saber quem que é quem. Porque o que a gente não pode ter é a perda da oportunidade de efetivamente, nas próximas eleições, limpar o Congresso Nacional. Cardoso, é um caso que tem potencial para decidir eleição presidencial? Eu acredito que sim. É uma eleição que está muito disputada e qualquer detalhe ou escândalo muito grave influencia o resultado, é inevitável. O que me parece muito importante ser frisado é algo que nós sempre dissemos e agora cada vez mais se afirma. Infelizmente, a corrupção no Brasil é suprapartidária, supraideológica e histórica. Isto é muito importante, é claro, porque setores da direita e setores da esquerda muitas vezes se curvam a esse tipo de práticas não republicanas. Logo, eu não posso pretender que nenhuma força política, ideológica ou partidária seja ou se venda como santa para tentar carimbar, no lado oposto, a demonização da corrupção. Isso foi feito contra o PT muito tempo, com generalizações absurdas, onde se pegava como se construísse a ideia que o PT construiu a corrupção no Brasil, que a esquerda construiu a corrupção no Brasil, o que não é verdade, é mentira. No entanto, isso desde o mensalão foi colocado, impactado, etc. E agora nós temos uma situação que pode colocar a nu aquilo que nós sempre dissemos, o que pessoalmente eu insisto muito. A corrupção no Brasil, infelizmente, é superideológica e suprapartidária. Ninguém use o carimbo de corrupto do outro sem olhar o seu próprio lado. O carimbo de corrupto tem que ser colocado não com generalizações, mas em relação a quem é corrupto, a quem desviou comprovadamente. E tudo leva a crer que nesta eleição a extrema-direita não poderá utilizar mais este carimbo. Carimbo que sempre utilizou contra o presidente Lula, contra o PT, contra a esquerda, como nós somos os puros e os santos, eles são os demônios. Isto agora não vai dar. Esse fato que acontece com o Ciro Nogueira, se comprovado, eu vou colocar o benefício da dúvida, a presunção de inocência, mas se comprovado diante das evidências, vai mostrar o ciclo completo de corrupção e pode não parar aí. Ciro Nogueira era um líder político. Ele tinha relações muito poderosas dentro do Centrão com o setor da extrema-direita, articulando a oposição contra o governo Lula. E isto, nessa investigação, pode desvendar muitas coisas. Se vai desvendar, de que lado vai pegar, quem vai pegar, eu não sei. Que pegue todos os corruptos, não importa a que força política pertençam. Mas uma coisa é verdade. Flávio Bolsonaro ou nenhum candidato da direita ou extrema-direita terá condições
hoje de dizer vocês são corruptos e o nosso lado é santo, como foi feito muitas vezes ao longo da política brasileira, tratando a corrupção como uma coisa politizada, quando na verdade ela não tem lado, ela não tem cor, ela infelizmente é cultural e estrutural no Brasil. Enquanto nós não nos convencermos disso, enquanto nós continuarmos tendo debates rasos para como enfrentar a corrupção, enquanto nós dissermos ele é corrupto e o meu lado não é, nós não resolveremos esse problema que é gravíssimo na história do Brasil. Então, portanto, acho que essas eleições agora talvez tenham um salto de qualidade. Ninguém poderá colocar em si próprio o manto da pureza, tentando colocar no adversário o manto de corrupto.